continuidade ao quadro Com a Palavra dentro do nosso canal, hoje abordaremos o tema Os Desafios da Igreja. Então, com a palavra, pastor Ezequiel Leopoldino da Silva. Amém. Paulo Mendes Glória, primeiramente, graça e paz. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela criação deste canal. E nesta ocasião, falar sobre os desafios da igreja já se torna um desafio, né? Porque, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da história da igreja do Senhor Jesus. Por conta de todo este avanço social, essa mutação social, porque nós estamos presenciando o surgimento de uma nova sociedade em detrimento à sociedade que vem sustentando as famílias, sustentando a igreja por séculos e séculos. Na verdade, uma sociedade que tem sido desconstruída nos seus valores, nos seus ideais, onde as pessoas não discernem mais o que é certo, o que é errado, não discernem mais a mão esquerda da mão direita. E ser igreja e viver como igreja neste contexto social é um grande desafio, Paulo. Um grande desafio porque a nossa sociedade tem se tornado uma sociedade altamente humanista. E o humanismo ele visa tirar Deus do centro da história e introduzir o homem neste centro. E todas as vezes em que Deus é tirado da história e o homem assume o controle, a derrocada ela é natural, acontece e de forma assim avassaladora. Então hoje nós estamos vendo aí o humanismo, estamos vendo o hedonismo, né, o prazer pelo prazer, estamos vendo a apostasia, estamos vivendo no tempo da apostasia, onde as pessoas estão se afastando da fé, e algumas se afastam dentro das igrejas, dentro de um templo, dentro de uma instituição, já não vivem a fé cristã mais. Então, dentro de tudo isto, eu resumiria que um dos maiores desafios da igreja hoje é permanecer fiel. Permanecer fiel é o maior desafio da igreja. Pastor, então o senhor diria que o ataque à igreja seria velado, o ataque seria a estrutura judaico-cristã, que seria para desestruturar a sociedade, e a igreja seria um resultado disso? Com certeza, Paulo. Nós sabemos que isso já é declarado, as pessoas não escondem isso mais. Na verdade, eles querem desconstruir esta igreja judaico-cristã. Nós sabemos que vivemos em uma batalha espiritual 24 horas. E a fúria do nosso adversário é contra a nação de Israel. Eles querem desconstruir os valores que Deus implantou no meio do seu povo. Essa cultura judaico-cristã, uma cultura voltada para um só Deus, um só Senhor, uma cultura que gera pessoas comprometidas com o reino de Deus. E a maneira deles alcançarem isto é justamente atacando a igreja local. Por quê? Porque a igreja local não é um projeto de um homem, não é um projeto de um teólogo, de um sociólogo, muito menos, de um filósofo, menos ainda. Foi o próprio Jesus quem instituiu a igreja local. Ele disse lá em Mateus 18, 17, quando houver um problema entre os irmãos, que leve até a igreja. Ali fala de igreja local. Então é na igreja local que as pessoas são pastoreadas, que nós somos confrontados com o nosso caráter, porque a igreja precisa ser um instrumento de confrontar o caráter do homem, não afrontar, mas confrontar. Por quê? Porque nós, como pecadores, nós afrontamos o caráter de Deus. Então a igreja é o único instrumento, a única instituição no mundo em que uma pessoa entra e tem o seu caráter confrontado pelos valores judaicos cristãos. Então a igreja, como fiel guardiã da palavra e que também respeitando a Constituição do país, ela é atacada, ela é desestruturada para que se implante um novo ideal. Indubitavelmente, Paulo Mendes Glória, a igreja é a única oposição contra o espírito do anticristo. Porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está em nosso meio. O que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que vem contra os valores cristãos, contra Deus, contra a Bíblia, contra a igreja. Então, a única instituição que faz oposição e que, digamos assim, coloca o pé na porta para que esse espírito não prevaleça e destrua a nossa sociedade é a igreja. É por isso que a Bíblia diz que enquanto a igreja aqui estiver, ele vai ficar limitado na ação dele, porque a igreja ela é a detentora da ação do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo for retirado aqui dessa terra, por ocasião do arrebatamento, a igreja não estando aqui mais, o espírito do anticristo vai reinar aqui
para cumprir os planos de Satanás, nosso adversário. Então, por isso o ataque contra a igreja. E não tenhamos dúvidas disso. Todo ataque é contra a igreja. Todo ataque visa destruir a igreja do Senhor Jesus. É por isso que Jesus, lá em Mateus 16, 18, quando ele fala sobre a igreja, ele disse: sobre esta pedra, Petros, uma grande rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por mais que ataque a igreja, enquanto o Espírito Santo estiver agindo na igreja, ninguém vai poder destruí-la. Aí, por conta disso, virão as perseguições, e já estão acontecendo as perseguições no campo da ideologia, no campo da fé, os ataques aos pastores, os ataques às igrejas, mas esta perseguição já está ensaiada para que venha também uma perseguição física, para destruir mesmo os líderes, como foi antigamente. A história é cíclica, né? Perseguição de pastores, prisão de pastores que pregarem contra o pecado. Então, todo o cenário já está preparado, o cenário está aí. E não precisa, Paulo Mendes Lora, ser um grande teólogo para perceber isso. É claro, está muito patente, muito palpável nos nossos dias. Pastor, nós sabemos que a união faz a força, mas a unidade é a força. Não está faltando uma unidade de pensamento da igreja nessa defesa? Paulo, a questão da unidade de pensamento é um desafio. Talvez seja mais um dos desafios da igreja, né? Porque a igreja ela é composta por pessoas que pensam diferente um do outro. Mas é nesse momento que nós temos que alinhar essas diferenças e convergi-las para um bem maior, para um alvo maior, né? Que é a unicidade, quase, podemos dizer até de unicidade, de pensamento e de visão. E eu acredito que esse seja o ponto mais vulnerável da igreja, sem sombra de dúvida. Porque o salmista disse que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas fala de uma unidade, né? Quando fala da unção sacerdotal, é como quer dizer, um artigo que define o óleo precioso, que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as orlas das vestes de Arão. E o Salmo termina dizendo que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Pastor, nós agradecemos a tua presença aqui, que o Senhor continue sendo usado na palavra de Deus. Muito obrigado. Amém, Paulo. Eu é que agradeço, Paulo Mendes Lora, por essa oportunidade, e eu fecho dizendo o seguinte, que a igreja entrou por um tempo, por um campo de muita diplomacia, mas esse é o tempo em que Deus quer levantar uma igreja profética, uma igreja que não se cala, uma igreja que profetiza a palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, marcando o sino para receber mensalmente o vídeo e compartilhe com os amigos nas diversas redes sociais. Um abraço e até breve.